Olá, tudo bem? Estamos começando mais um estudo espírita sobre os casos do livro O Céu e o Inferno. Estamos estudando os casos dos espíritos endurecidos. Agora estamos no caso da rainha de Oud, não sei se é assim que se fala, mas já reparei que existem vários estudos no YouTube sobre esse caso, né? Esse caso está também transcrito no livro, na Revista Espírita, praticamente idêntico, com alguns comentários a mais de Kardec, que eu vou mostrar depois, e também no Reformador há um comentário geral sobre o caso dessa rainha. Eu não sabia onde é que ficava Oud e procurei então no mapa, no Google, para ver onde ficava e vou compartilhar aqui a tela com vocês para que a gente possa identificar, ok? Porque isso vai fazer diferença para o estudo. Oud foi uma província, um reino dentro da Índia, que ficava mais ou menos aqui. Ele mudou de nome para Aldarsh, mais ou menos assim, sei lá como se fala, que não é mais um reino separado, né? Então a gente não encontra uma região específica, mas existem hotéis e tal, como tem aqui, vocês estão vendo aqui do lado, Bliss Hospitality Events, que ficava aqui mais ou menos nessa região. Então essa região foi uma região que teve um reino em particular, e na época que Kardec está escrevendo, está organizando a codificação, essa rainha, a gente vai ver no relato do Reformador, essa rainha ela vai à Inglaterra e pede a intervenção da Rainha Vitória para que o reino dela fosse restituído aos indianos, né? Houve uma intervenção britânica na Índia, né? Uma intervenção não, né? Uma invasão imperialista britânica na Índia. A Companhia das Índias toma esse reino e ela então vai como a rainha mãe para a Inglaterra pedir a intervenção da Rainha Vitória para a restituição. Quando ela está lá na Inglaterra e no Reformador conta detalhes da caravana dela e tudo mais. Quando ela está na Inglaterra, explode uma rebelião contra a presença dos ingleses naquele reino, e os indianos são completamente esmagados. Com isso, cria-se uma crise, vamos dizer assim, diplomática, e ela fica numa situação difícil, com uma pendência, né, um problema para resolver e tal, e com dificuldade de voltar para a Índia. Ela vai para a França, ela fica 1 ano na Inglaterra, depois vai para a França, porque naquela época não tinha passagem aérea, né? Então era complicado. Ela vai para a França e acaba morrendo na França. E aí há toda uma circunstância que eu vou aqui reproduzir aqui para vocês. Esse aqui é o relato do Reformador, ok? Vou botar meu rosto para cá. Aqui no Reformador, diz que ela era orgulhosa, enfadada com tudo que não fosse sua tradição dinástica, dona de um enorme desprezo pelos valores espirituais. É um personagem que impressiona. A história desse espírito, sua glória e tragédia torna ainda mais enriquecedora a leitura do seu diálogo com Kardec.
Ah, aí vai contar um pouco aqui dessa história que eu resumi muito rapidamente. Olha aqui, ó, quando ela é, é, o reino de Oud foi então anexado à Companhia das Índias Orientais em 1856 e toda a família real, que incluía 148 esposas e os 40 filhos do rei, foi transferido para Calcutá. E aí que a rainha mãe viaja para a Inglaterra e pede à rainha Vitória em favor da restituição do reino de seu filho. Ela é recebida com grandes honras na Inglaterra, mas a Inglaterra era uma monarquia constitucional e Vitória não tinha poderes para intervir no caso. Para gravar o quadro, então, enquanto a rainha de Oud estava na Inglaterra, explodiu a Grande Rebelião de 1857 contra a presença britânica na Índia, e aqui exatamente o relato de que os indianos vão ser esmagados. Aqui o relato de que ela permaneceu um ano na Inglaterra, depois foi para Paris, numa escala em Paris, né? E morreu em 1858, exatamente quando Kardec estava ali em plena atividade, realizando os seus trabalhos de codificação, numa morte súbita. Então, foi a rainha de um reino indiano morre na França depois de ter passado e ter pedido a intervenção da rainha Vitória. Ela tinha 58 anos de idade e um mês depois o seu filho morreu e foi sepultado junto da mãe. E aí um fato curioso, que depois isso vai acabar se relacionando com o que Kardec vai perguntar para ela. Num gesto de provocação à Inglaterra, a França concedeu à rainha de Oud funerais de chefe de Estado e se tornou um dos acontecimentos mais comentados e noticiados do país. Por isso, Kardec, sabendo da morte dela, vai e evoca o espírito, né? Esse era o nome dela, Malika Kiswar. Foi sepultada na área muçulmana do cemitério de Père Lachaise. Aqui comentários gerais, e o domínio inglês só termina na Índia em 1947 com a intervenção de Mahatma Gandhi. Oud, ou Aoud, foi um antigo reino da Índia, de berço dos arianos, hoje seção das províncias de Agra e Aoud, Uttar Pradesh. Sua capital aqui é Lucknow, entre Ganges e o Himalaia. Isso tudo está no Reformador de agosto de 2005. Muito bem. Vamos então ver, dado esse contexto, qual é o diálogo entre Kardec e a rainha, então, de Oud. Vamos ver aqui como é que se dá esse diálogo, o que está lá no livro O Reformador. Deixa eu passar para cá, que eu já abri aqui umas outras coisinhas. Então, vou botar aqui no Céu e Inferno, desculpem. Vamos ver aqui o relato, ok? A rainha de Oud, a gente pode comparar o relato dela com o relato que está no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 8, Uma Realeza Terrestre, que é a rainha de França, que ela também vai dar um relato sobre a chegada dela no mundo espiritual. E as duas vão falar mais ou menos a mesma coisa, que elas chegam no mundo espiritual e não são mais reconhecidas como rainhas, né? Vamos ver, então, dentro desse contexto, que ela é sepultada, então, a rainha de Oud, né? Na França, com pompas de chefe de Estado. Vamos guardar isso para a gente continuar aqui, para a gente fazer a nossa leitura, então, do caso. Então, ela morreu em 1858, com 58 anos de idade. Vamos começar aqui, então, a leitura. Quais as vossas sensações ao deixardes o mundo terrestre? Ainda perturbada, torna-se-me impossível explicá-las.
É bem importante dizer que ela deve ter sido evocada 1 mês, 2 meses depois de ter desencarnado, né? Ela estava recém-desencarnada quando foi evocada. Sois feliz? Tenho saudades da vida, não sei. Experimento acerba dor da qual a vida me libertaria. Quisera que o corpo se levantasse do túmulo. Então, ela tem uma dor moral, né? Que ela não sabe explicar e que se ela tivesse encarnada, ela não estaria sentindo isso, ou pelo menos ela não devia estar, né? Porque ela estava há pouco tempo encarnada, sabia como era estar, né? Então ela tinha uma dor da perda de tudo, né? E que ela está se ressentindo demais com tudo isso, né? Me lembrei agora que a gente começou e esqueceu de pensar que a rainha de Oud ela deve estar agora em algum lugar, encarnada ou desencarnada. Que Deus abençoe onde quer que ela esteja e obrigado a ela por esse relato, ainda que tenha sido difícil para ela trazer essas informações para nós. Muito bem, vamos continuar. Lamentais o ter sido sepultada entre cristãos que não no vosso país, agora dá para entender, porque ela foi sepultada na França. Sim, a terra indiana menos me pesaria sobre o corpo. E aí tem uma questão aqui, que é a questão 325 do Livro dos Espíritos. Vamos abrir aqui a questão 325. Eu não sei se eu estou compartilhando essa tela com vocês, eu acredito que sim. Deixa eu dar uma olhada aqui, conferir se eu estou compartilhando. Estou sim. Bom, então vamos ver aqui. De onde vem para certas pessoas o desejo de ser enterrada antes num lugar do que em outro? Voltam a ela com mais satisfação após a morte? A ele com mais satisfação após a morte? Essa importância dada a uma coisa material é sinal de inferioridade do espírito, né? Quer dizer, o fato dela não ter sido enterrada lá, né, faz alguma diferença? Essa que é a pergunta. E por que as pessoas têm esse desejo de ser enterrada num lugar e não em outro, já que é só o despojo, né, material que está sendo enterrado? E a resposta dos espíritos: a afeição do espírito para certos lugares, inferioridade moral. Então, quando o espírito reclama, é porque ele ainda está apegado a um lugar, e isso denota uma certa inferioridade moral. Que importa esse ou aquele pedaço de terra a um espírito elevado? Não sabe ele que sua alma se reunirá dos que lhe são caros, mesmo que seus ossos estejam separados? Então é isso, né? No caso dela, ela claramente está reclamando aqui de ter sido enterrada em outro lugar, né? Revelando aí um certo apego àquela região, né? Que pensais das honras fúnebres tributadas aos vossos despojos? Então, como a gente viu, ela foi enterrada com honras de chefe de Estado. Então, aqui na questão 327, a gente também tem uma perguntinha de Kardec sobre esse tema. Vamos ver aqui qual é a pergunta de Kardec. O espírito assiste a seu enterro? Frequentemente assiste, mas algumas vezes, se ainda está perturbado, não percebe o que se passa. Eu acho que tinha aqui, ó, 326. A alma que volta à vida espiritual é sensível às homenagens prestadas aos seus despojos mortais? Quando o espírito já chegou a certo grau de perfeição, não tem mais vaidade terrena e compreende a futilidade de todas essas coisas. Mas ficai sabendo, há espíritos que nos primeiros momentos que se seguem à sua morte material, experimentam grande prazer com as honras que lhes são prestadas ou se aborrecem com o abandono a que relegaram os seus despojos mortais. É que ainda conservam alguns preconceitos da vida terrena, né? E depois ele pergunta se assiste. E ele vai dizer que muitas vezes sim, né? Mas quando ele ainda está meio perturbado,
isso pode passar um pouco desapercebido. Vamos ver qual é a resposta da, da, da rainha. Ela diz, não foi grande coisa, então ela deve ter conseguido observar alguma coisa do seu enterro e como teve honra de chefe de Estado, deve ter demorado, né, para ser feito o sepultamento, e ela, mesmo relativamente perturbada ou em alguma situação ainda no mundo espiritual de desencarne, ela conseguiu perceber e vai dizer, ó, não foi grande coisa, pô, eu era rainha e nem todos se curvaram diante de mim. Então ela queria ser tratada como rainha, ainda tinha essa essa vaidade, né? E uma certa cobrança de que os outros a tratassem dessa forma. E ela vai dizer: deixai-me, forçam-me a falar, quando não quero que saibais o que ora sou. Asseguro-vos, eu era rainha. Então ela está incomodada, ela está falando sem vontade, né? Claramente ela está incomodada com aquelas perguntas, ela certamente está ali numa posição que ela não está se sentindo confortável, não está feliz no mundo espiritual, né? Ela está reivindicando ainda a sua posição de rainha e ter que ficar ali respondendo essas perguntas certamente não é algo que está lhe dando prazer, né? Não está deixando ela feliz. E aí Kardec então vai dizer a ela: respeitamos a vossa hierarquia e só insistimos para que vos nos respondais no propósito de nos instruirmos. Acreditai que o vosso filho recupere de futuro os estados de seu pai? Aqui a gente não sabe se quando Kardec pergunta o filho já tinha morrido, porque a gente vê que o filho morre logo depois, ou se ela tinha outro filho, né? Que aí o outro filho vai recuperar o que o pai, o que era, né, o reino do seu pai, que entrou na briga lá com a Inglaterra, que a Inglaterra tomou, né? E ela vai dizer: meu sangue reinará, por certo, visto como é digno disso. Então ela, ela se sente dona do pedaço e a desencarnação não alterou ainda completamente a consciência dela. Ligais a essa reintegração de vosso filho a mesma importância que lhe dáveis quando encarnada? Meu sangue não pode confundir-se com a na multidão. Uma das coisas que está no Reformador é que o próprio contato dela com as demais pessoas era extremamente restrito. Ela sempre se apresentava de forma meio, ah, como fala, né? sem aparecer completamente para os outros, só quem a via eram as pessoas mais íntimas. Então, ela tinha um senso de hierarquia, né? De que ela era a própria encarnação da realeza, né? Muito, muito forte. Então ela diz: olha, meu sangue não vai se confundir com a da multidão, a gente não é povo, né? E aí Kardec volta a perguntar: não se pôde fazer constar na respectiva certidão de óbito o lugar do vosso nascimento? Podereis nulo dizer agora? E a resposta: sou oriunda do mais nobre dos sangues da Índia. Penso que nasci em Delhi. Ela também não sabia muito bem, né? Mas, enfim, ela só usa a resposta para confirmar que ela é sangue nobre, né? Sangue azul. Vós que viveis nos esplendores do luxo, cercada de honras, que pensai hoje de tudo isso? Que tem o direito. Ela é rainha, né? Então ela tem direito. Ela não está fazendo por menos, né? E ela não, e ainda que ela não esteja com tudo isso agora, ela está se sentindo incomodada e ela quer, como a gente vai ver na sequência. A vossa hierarquia terrestre concorreu para que tivesseis outra mais elevada nesse mundo em que ora estáis?
Então, Kardec está perguntando, bom, aqui você tinha todo esse direito. E aí, nesse mundo que você está agora, como é que estão as coisas? Né? Tudo que você tinha não lhe conferiu um lugar de destaque nesse mundo que você está agora? E ela responde, continua a ser rainha, que me enviem escravas para me servirem. Mas não sei, parece-me que pouco se preocupa com a minha pessoa aqui. E, contudo, eu sou sempre a mesma. Então, ela continua se vendo como rainha, né? Com todo orgulho, com toda a pompa, com todos os direitos que ela tinha quando encarnada. Só que agora ela começa a perceber que pouco se preocupa com a pessoa aqui, né? Ninguém está dando muita bola para ela. Ela tá achando que vão enviar escravas para ela, mas ninguém está dando muita bola para ela. E isso deve estar sendo para ela, deve ter sido, né? Um motivo de muito constrangimento, de muita humilhação no mundo espiritual, como a mensagem que a gente tem no Evangelho segundo o Espiritismo, que eu já falei aqui, no capítulo 2, item 8. Professasses a religião muçulmana ou hindu? Muçulmana. Eu, porém, era bastante poderosa para que me ocupasse de Deus. Então, era uma religião puramente formal, né? Do ponto de vista da felicidade humana, quais as diferenças que assinalais entre a vossa religião e o cristianismo? A religião cristã é absurda, diz que todos são irmãos. E ela está claramente dizendo que não, que as pessoas não são iguais. Ela não é igual aos outros, ao populacho. Né? Ela é a rainha, ela não se mistura. Né? Então, ela não podia mesmo acreditar no cristianismo. Qual a vossa opinião sobre a respeito de Maomé? Não era filho de rei. Acreditais que ele tenha tido uma missão divina? Pouco me importa. Qual a sua opinião sobre o Cristo? O filho do carpinteiro não é digno de preocupar meus pensamentos. Quer dizer, ela não tinha... o negócio era ela, né? A família dela, o poder dela, o reino dela, e tudo mais não importava, né? Que pensais desse uso pelo qual as mulheres muçulmanas se furtam aos olhos masculinos? Penso que as mulheres nasceram para dominar. Eu era mulher. Então, ela se sente dona do poder, né? Aqui a gente tem claramente uma dinastia feminina, né? Em que o, 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 o dono do reino lá, o rei, podia fazer o que ele quisesse, mas ela era a poderosa, né? Ela tinha um poder acima, vamos dizer assim, acima do executivo, né? Que era um homem, né? Tendes inveja da liberdade que gozam as europeias? Que poderia importar-me tal liberdade? Servem-nas acaso de joelho? Então, ela está dizendo que as europeias têm uma liberdade, mas, enfim, elas têm escravas, tem alguém para servir a elas de joelho? Como é que é? Né? Ela está dizendo que ela estava numa posição melhor do que as europeias com essa liberdade moderna. Tendes reminiscência de encarnações anteriores a essa que vindes de deixar? Deveria ter sido sempre rainha. Então, ela não sabe o que ela foi nas outras encarnações, claramente. Né? Mas como ela está imbuída da identidade de rainha, ela acha que se ela é rainha agora é porque ela foi, em outras vidas, rainha. Mas ela deve ter respondido isso meio sem muito pensar, porque ela provavelmente nunca tinha pensado em outras vidas. E nesse momento curto que ela está no mundo espiritual, também ela não deve ter tido acesso à informação das outras existências dela. Por que acudistes tão prontamente ao nosso apelo? Não queria fazê-lo, mas forçaram-me. Acaso julgarás que eu me indignaria a responder-te? Que és tu a meu lado? Então, claramente, ela está ali, né, colocada pelos espíritos superiores que a levaram ali, né,
obedecendo ao desejo de Kardec de ter o relato dela, para que ela falasse alguma coisa, mas ela está meio constrangida a ter que falar, porque por ela mesma ela não iria, porque ela é rainha, ela vai atender a um chamado de um desconhecido. Por quê, né? E quem vos forçou a vir? Eu mesma não sei, pois que não deve existir ninguém mais poderoso do que eu. Ela se sente muito poderosa, né? E ela não está conseguindo perceber que existem outros tipos de poderes, né, que ela não domina. Sob que forma vos apresentais aqui? Sempre rainha. E pensas que eu tenha deixado de o ser? És pouco respeitoso. Fica sabendo que não é desse modo que se fala a rainhas. Então ela não tem muito, né? Ela está ali naquela posição fechada. Se vos fosse dado enxergar-vos, ver-vos-ia com os vossos ornatos e pedrarias? Certamente. E como se explica o fato de, despojado de tudo isso, conservar o vosso espírito tais aparatos, sobretudo os ornamentos? É que eles me não deixaram. Sou tão bela quanto era, e não compreendo os juízos que de mim fazeis. É verdade que nunca me vistes. Então aqui Kardec meio que coloca um paradoxo para ela, né? Ora, se tiraram tudo de você porque você morreu, né? Como é que você continua aparentando tão cheia de ornamentos? Ela diz, olha, essas coisas não me deixaram. Na verdade, tudo isso é uma projeção mental dela, né? Ela se vê assim, né? É, e, e, e ela está profundamente incomodada com a maneira como Kardec está tratando ela de forma tão coloquial, né? Sem tantas pompas, como ela certamente deve ter sido tratada ao longo da sua encarnação como rainha. Qual a impressão que vos causa em vos achardes entre nós? Se eu pudesse evitá-la, tratam-me com tão pouca cortesia. E ao espírito Luís diz, deixa a pobre perturbada, tende compaixão da vossa cegueira e oxalá vos sirva de exemplo. Não sabeis quanto padece o seu orgulho. Então chega uma hora que fala assim, ó, deixa ela aí, porque não vai adiantar, não tem mais o que fazer, não tem mais o que falar. A gente já entendeu o que está acontecendo com ela, né? Aí é um comentário final de Kardec sobre essa passagem, dizendo assim, evocando essa grandeza decaída ao túmulo, não esperávamos respostas de grande alcance, dado o gênero da educação feminina nesse país. Julgávamos, porém, encontrar nesse espírito, não diremos filosofia, mas pelo menos uma noção mais aproximada da realidade e ideias mais sensatas relativamente a vaidades e grandezas terrenas. Longe disso, vimos que o espírito conservava todos os preconceitos terrestres na plenitude da sua força, que o orgulho nada perdeu das suas ilusões, que lutava contra a própria fraqueza e, finalmente, que muito devia sofrer pela sua impotência, né? Então, é como a gente viu, ela estava ali plena ainda, como se ela tivesse ainda encarnado. No livro, na Revista Espírita, esse comentário de Kardec, ele tem uma continuação. Então, deixa eu ver aqui se eu consigo encontrar essa continuação. Ele está aqui, ó. Esse aqui a continuação desse mesmo relato de Kardec, que foi publicado na íntegra na Revista Espírita de março de 1858, né? E Kardec, então, ali, ele continua dizendo assim. Vamos botar para cá, para a gente poder ler aqui. Na previsão de respostas de natureza completamente diferente, tínhamos preparado diversas perguntas que perderam a significação. As respostas não foram... Desculpem. As respostas foram tão diferentes daquilo que esperávamos, como também as pessoas presentes, que não poderíamos ver nelas a influência de um pensamento estranho.
Elas têm, entretanto, um cunho tão característico da personalidade que demonstram claramente a identidade do espírito que se manifestou. Com razão, a gente se admira de ver Lemaire, o homem degradado e manchado por todos os crimes, manifestar em sua linguagem de além-túmulo sentimentos que denotam uma certa evolução, elevação e uma apreciação muito exata da situação, ao passo que a rainha de Aoud, cuja posição social poderia ter nela desenvolvido o senso moral, as ideias terrenas não sofreram qualquer modificação. Certamente aqui Lemaire ele está falando de algum outro espírito, é um criminoso arrependido é um outro caso que aqui do relatado no Céu e Inferno. Aqui ele está se reportando, né? É o segundo caso aqui do espírito dos criminosos arrependidos que nós já analisamos o caso dele. Então, ele já conseguiu manifestar alguma elevação de pensamento, mesmo sendo criminoso arrependido, enquanto a rainha continuava ali com os mesmos pensamentos terrenos. Parece fácil explicar a razão dessa anomalia. Por mais degradado que fosse, Lemaire vivia no meio de uma sociedade civilizada esclarecida que tinha reagido sobre a natureza grosseira. Sem o perceber, havia absorvido alguns raios de luz que o cercava, e essa luz fez nascer nele pensamentos abafados por sua abjeção, mas cujo germe nem por isso deixava de subsistir. A situação é completamente outra com a rainha Aoud. O meio em que viveu, os hábitos, a falta absoluta de cultura intelectual, tudo devia ter contribuído para manter em todo o seu vigor as ideias que se imbuíram na infância. Nada pôde modificar essa natureza primitiva sobre a qual os preconceitos manifestaram todo o seu império. Então tá aí, comentário de Kardec, mostrando a influência da cultura, da educação, né, como germes que podem fazer despertar no espírito uma consciência mais desperta para as coisas espirituais após a desencarnação, né? No caso de Lemaire, isso aconteceu. No caso da rainha, isso não aconteceu. O tempo vai ligeiro. O estudo desse caso foi um pouquinho diferente, porque a gente trouxe uma certa contextualização do caso. Espero que na próxima semana você esteja aqui para que a gente possa estudar o outro caso, o caso de Chumene, não sei se é assim que se pronuncia, tá bom? Foi um grande prazer ter você aqui. Se você chegou até aqui, muito obrigado e vamos continuar juntos no próximo estudo, tá bom? Muito obrigado e até.